Carta de Paulo aos Gálatas, hoje é o capítulo de número 2. E nesse capítulo, Paulo fala sobre os motivos da saída até Jerusalém, juntamente com Barnabé e com Tito. Após isso, conta como foi o encontro lá com os apóstolos e as recomendações que recebeu. Houve também um momento de tensão entre Paulo e Pedro. O motivo foi a circuncisão. A partir dessa tensão, desse momento, Paulo explica que ninguém pode ser justificado pela lei. A lei não justifica ninguém. A morte de Jesus na cruz e o sangue de Cristo derramado ali na cruz é o único meio de justificação. Não existe outro meio, e é pela fé. E a fé é o único meio aceito por Deus. Do versículo 1 ao versículo 5, Paulo fala justamente da viagem dele a Jerusalém. No versículo número 2, ele diz assim: subi em obediência a uma revelação, e lhes expus o evangelho que prego entre os gentios, mas em particular aos que pareciam de maior influência, para de algum modo não correr ou ter corrido em vão. Então ele subiu em obediência ao Senhor, subiu em obediência, explicou o evangelho que ele pregava, o evangelho que ele estava pregando para os gentios ali. E do versículo 6 ao versículo 10 ele fala justamente do encontro com os apóstolos, o encontro que ele teve ali com os apóstolos. Vou destacar apenas o versículo 9. E quando conheceram a graça que me foi dada, Tiago, Cefas e João, que eram reputados coluna, me estenderam a mim e a Barnabé a destra da comunhão, a fim de que nós fôssemos para os gentios e eles para a circuncisão. Então, quando eles conheceram a graça que foi dada ali a Paulo através de Jesus Cristo, eles estenderam a Paulo, justamente e a Barnabé também, a comunhão, para que eles fossem pregar o evangelho aos gentios. Do versículo 11 ao 14, Paulo vai justamente aquele momento de tensão com Pedro. Paulo vai repreender Pedro na frente de todos, Então, no versículo 14 ele diz: quando, porém, vi que não procediam corretamente segundo a verdade do evangelho, disse a Cefas e a Pedro, na presença de todos: se sendo tu judeu, vives como gentio e não como judeu, por que obriga os gentios a viverem como judeus? Então Pedro estava obrigando os gentios a viverem como judeu, ele como próprio judeu não estava vivendo da maneira que devia viver. Então Paulo repreende ali Pedro, na presença de todos. Do versículo 15 ao 21, ele vai falar novamente que ninguém pode ser justificado pela lei. A lei não justifica ninguém. Versículo 16, Paulo diz: sabendo, contudo, que o homem não é justificado por obras da lei, e sim mediante a fé em Cristo Jesus. Também temos crido em Cristo Jesus para que fôssemos justificados pela fé em Cristo, e não por obras da lei, pois as obras da lei ninguém será justificado. Por obras da lei ninguém é justificado. Não há justificação na lei, não há justificação por obras da lei. O versículo 19: porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo. Então Paulo, sendo judeu, ele morreu para a própria lei, para viver somente para Jesus Cristo. Ele está crucificado com Cristo, crucificado pela lei, crucificado na lei, para a lei e vivendo somente por Jesus Cristo. O versículo 20 ele diz assim: logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Então ele diz: não é ele mais quem vive, é Cristo que vive nele. Ele vive pela graça, ele vive pela fé. Para nós encerrarmos o versículo número 21, não anula a graça de Deus, pois se a justiça é mediante a lei, segue-se que morreu Cristo em vão. Então não tem como anular a graça de Deus, porque se a justiça for pela lei, Cristo morreu em vão. Então não tem como realmente, é somente a graça do Senhor, é somente o sacrifício de Jesus Cristo ali na cruz por nós. Que Deus te abençoe, que a paz do Senhor esteja no teu lar, no teu coração e na tua vida.